Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Hora de abrir o baú da memória e contar uma história. E aí? Como é que alguém pode ter medo de um túnel? Descubra agora. Bom, na verdade, este alguém era eu mesmo, Átila Almada, criança, 5 anos, ok? Vamos contextualizar as coisas. Então, isso se passa 30 anos atrás. Sim, eu tenho 35 anos, quase 36. Uma bela manhã de sábado, eu estava na estação Barra Funda, atual estação Barra Funda já. Ela foi inaugurada em 88 e essa história se passa em 92. Estava esperando um trem, mas não um trem qualquer, um trem na época ou da FEPASA ou da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, FEPASA e CBTU quase se juntando para virar CPTM. Mas enfim, estava na antiga plataforma 4 da estação Barra Funda. Bom, e daí, Átila? Problema seu que você estava na plataforma 4, mas a plataforma 4 tinha um detalhe muito especial. A plataforma 4 era aquela que servia ao embarque e ao desembarque dos trens de longo percurso, ou seja, os antigos trens de viagem que partiam da Estação da Luz, paravam na Barra Funda e rumavam para o interior. Aliás, na Barra Funda também passavam trens que partiam da Estação Júlio Prestes e seguiam pela linha da Sorocabana. Os que partiam da Luz seguiam pela linha da Antiga Paulista, mas à época, anos 90, já todos sob a bandeira da FEPASA. Eu estava na plataforma 4, esperando o trem para fazer a minha primeira viagem até Jundiaí em um trem de longo percurso. Eram mais ou menos 10 horas da manhã. Muito bem, eu vi ao longe uma mancha vermelha vindo do horizonte, vindo do sol, entrando na estação. Eu vi uma locomotiva, era a locomotiva do meu trem que chegava, uma locomotiva chamada Carioquinha, uma locomotiva elétrica, raríssima, uma locomotiva que foi da Central do Brasil no Rio de Janeiro e depois operou na Santos Jundiaí, acredito eu que já no final da sua operação, porque a Carioquinha, também chamada de Charutão, uma locomotiva elétrica quadradona de tração CC, quadradona não, né, retangular, truques com 3 eixos, essa locomotiva ela operou pouco aqui em São Paulo, mas nesse dia ela tracionava o trem entre a Luz e Jundiaí. Ela encostou na estação Barra Funda e eu embarquei num carro Pullman Standard de primeira classe que já não era aquela glamourosa da época da Paulista, mas enfim, ainda era primeira classe, já na pintura Ave Maria da FEPASA. Ave Maria por quê? Porque era uma pintura com as cores da FEPASA e da bandeira de São Paulo, então preto, branco e vermelho, elas vinham abaixo das janelas, elas subiam fazendo exatamente este desenho aqui e se encontravam acima das janelas. Por parecerem mãos rezando, é que essa pintura passou a se chamar Ave Maria, teve esse apelido. Então, embarquei no trem com destino a Jundiaí. Esse trem não parava em nenhuma estação, ele não prestava serviços nas estações do trem urbano. Esse trem ele seguia da Barra Funda direto para Jundiaí e daí em diante parava nas cidades do interior. Entre a Barra Funda e Jundiaí, tudo seguia muito bem, o trem seguiu até Francisco Morato, saiu da estação de Francisco Morato e se dirigiu para a estação seguinte, no caso a estação de Botucatu, por onde também passaria, né? Só pararia em Jundiaí, como eu disse para você. Porém, entre Francisco Morato e Botucatu, tem isso que você está vendo na foto que eu fiz em 2018, aliás, tem um túnel escavado na rocha, um túnel escavado no final do século XIX, 1898, quando a linha da então São Paulo Railway foi duplicada. Ora, 1898 já existia luz elétrica? Já, mas ainda rudimentar. A ferrovia, por exemplo, era totalmente movida a vapor. A eletrificação nas ferrovias só vai chegar nos anos 20. Existia luz elétrica doméstica e mesmo assim não em todas as casas. Obviamente não havia como instalar luz elétrica dentro de um túnel escavado a paus e picaretas no meio de uma pedra. Portanto, o túnel não tinha luz. Era diferente dos túneis em que eu estava acostumado a passar, túneis do metrô de São Paulo, por exemplo, que são todos iluminados, até porque se o metrô parar no meio do túnel, você tem rotas de fuga por ali. Portanto, há luz. Neste túnel não. Só que eu não sabia. E eu estava muito tranquilo,
O vagão estava com as luzes apagadas, o carro de passageiros onde eu viajava, mas eu imaginei que o túnel teria luz, certo? Errado, não tinha luz. Então, o cabineiro do trem iria passar e acender as luzes do carro de passageiros onde eu estava, certo? Não, errado de novo. O túnel não tinha luz e o cabineiro do trem não acendeu a luz do carro de passageiros onde eu estava. Resultado, cruzamos um túnel escuro sem luz. Eu tinha medo do túnel? Não, mas eu me pelava de medo do escuro quando eu era criança. Então eu era uma criança de 5 anos, eu dormia com luz acesa, eu fui perder meu medo do escuro um bom tempo depois. E quando o trem entrou no túnel e eu percebi que o túnel não tinha luz e que não acenderam as luzes do carro de passageiros, eu simplesmente enfiei a cabeça no meio dos joelhos e fiquei de olho fechado, morrendo de medo até sair do túnel. E aí, quando saí do túnel, eu perguntei, saiu, né? Fiquei perguntando. Quando eu ouvi saiu, eu falei, ufa, respirei e olhei em frente, olhei e vi que tinha acabado aquele terror. O fato é que esse terror durou muito tempo, viu, gente? Esse terror com esse túnel durou quase 20 anos. Mesmo já passando nos trens da CPTM, tendo acabado as viagens de longo percurso, já sendo até um pesquisador, eu não curtia o túnel do Botujuru. Eu fiquei com bastante medo dele por um bom tempo. Sim, eu tive medo de um túnel. Ainda mais quando eu descobri que Botujuru quer dizer em tupi, na boca do vento. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse túnel, sobre a história dele e sobre como eu perdi esse medo, você vai mandar um direct para mim no @memoriaferroviaria.sp via Instagram e adquirir o meu livro. Eu mando o livro com uma dedicatória para você e você conhece melhor essa história, O Caos do Medo do Túnel. Até lá, acompanhe aqui os conteúdos, curta o vídeo, não se esqueça, avalie esse trabalho, deixe seu comentário. Inscreva-se aqui no canal, sugira pautas ferroviárias que você quer ver, histórias, curiosidades. Vai ser um prazer, se possível, atender a sua solicitação. Siga o Instagram, que é o @memoriaferroviaria.sp, e saiba sempre mais sobre o projeto Conversa sobre Trilhos, que logo originará um segundo livro para o qual eu precisarei da sua ajuda. Conto com você, até a próxima, um grande abraço.